Agora nós falaremos da sexta característica dos falsos profetas, que é falsos profetas e as línguas estranhas. E aqui faremos uma pequena introdução nesse episódio daquilo que nós entendemos ser o mais aceitável, não o que é propagado como sendo fruto do Espírito. Paulo não relata lá em Gálatas, capítulo 5, nada relativo a línguas estranhas como sendo fruto do Espírito, né, um dos frutos do Espírito, na verdade. E aqui nós dissertaremos o porquê nós não acreditamos nessa língua, desculpa o termo, sarabadá, barabadá, como sendo uma língua dos anjos e muito menos proveniente de Deus. A perfeição de Deus na criação, esses são um dos tópicos que nós vamos falar aqui. Por exemplo, tudo que Deus criou, ele reflete uma ordem, uma lógica e um propósito. Não tem nada que Deus criou que não tenha uma ordem, ou que não siga uma lógica, ou ainda que não tenha um propósito final. Por exemplo, uma criança, ela tem uma ordem para ser gerada. Ela não é gerada já adulta, ela não é gerada fora do ventre, ela tem uma ordem pré-estabelecida, uma lógica a ser seguida e um propósito: nascer para servir a Deus. Mesmo o caos aparente revela padrões. E tem uma teoria chamada teoria do caos que explica bem essa situação. E também, mesmo o caos, ela revela também a soberania divina, ou seja, está submetida à vontade de Deus. Um outro ponto também que nós podemos aqui relatar é que a comunicação como uma expressão dessa perfeição de Deus. Por exemplo, os idiomas humanos, eles possuem uma estrutura, regras, coerência, uma gramática. Ela não é um idioma de qualquer jeito. Existe um padrão. E da mesma forma como eu falei antes, existe uma lógica, existe uma ordem e existe um propósito. Ele não é um idioma criado de qualquer jeito, de forma alguma. Senão não poderia ser estudado. Outra coisa também a observar é que a comunicação estabelecida por Deus evidencia a inteligência divina por trás da linguagem. E isso que nós ouvimos aí como línguas estranhas não tem esse padrão, de forma alguma. Qualquer pessoa pode falar qualquer coisa, não tem interpretação. Por mais que digam, que revelem lá a interpretação daquilo que está sendo falado, não faz sentido algum. Porque a mesma frase que alguém fala, que dá um significado ali, no outro local, com outra pessoa, já é outro significado. Essa mesma pessoa que fala isso, às vezes repete o mesmo padrão de fala, já dando outro significado. Não faz sentido algum. Não tem uma ordem, não tem uma lógica e muito menos um propósito. Um outro ponto também que nós podemos ver é que existe uma incoerência dessas línguas modernas. Por exemplo, muitas manifestações hoje são desorganizadas e ininteligíveis. Ora, não existe o dom de língua? Claro que existe. Vários relatos de pessoas que não falavam, por exemplo, português, desses missionários que vieram de fora, pregaram em sua língua pátria e as pessoas aqui entenderam no português. É nesse dom de língua que eu acredito. Por exemplo, existem relatos de missionários também que foram pregar para pessoas, principalmente de descendência judaica, onde eles não acreditavam no Novo Testamento, e manifestaram ali um idioma, o hebraico, na forma original. E as pessoas ficaram encantadas com aquilo. Isso é dom de língua. Não essas coisas que são faladas por aí. Outra coisa também desse ponto é a comunicação que Deus dá para as pessoas tem um padrão, e não é essa que as pessoas falam aí, que é algo sem padrão ou propósito, né? Aí a pergunta que surge é: como algo sem padrão ou propósito pode vir de um Deus perfeito? Não tem lógica, não faz sentido. O quarto ponto aqui a ser esclarecido a respeito disso, se trata da contradição com o propósito bíblico das línguas. Por exemplo, na Bíblia, o dom de língua sempre teve um objetivo claro: edificar e comunicar a mensagem de Deus. Agora você vai para um culto desse, onde as pessoas começam a
falar essas coisas? Em que edifica o ser humano? Em que leva a pessoa a se arrepender dos seus pecados, por exemplo? Qual o propósito daquilo? Não tem um propósito. Se você vai para um culto desse, eu termino o culto, as pessoas não sabem nem o que aconteceu. Se você for entrevistar eles, vão dizer assim, foi muito fogo, foi uma coisa maravilhosa, mas na essência você não consegue arrancar uma palavra no sentido de edificação, de esclarecimento, de aprendizado. Você não vê isso. Hoje algumas práticas distorcem esse padrão, criando confusão e exaltando o homem. Aquele que se diz pronunciador de línguas estranhas é tratado como sendo alguém batizado pelo Espírito Santo. Ora, e essas pessoas que falam língua estranha dentro da igreja e que fora têm um comportamento pior que o do mundo, o Espírito Santo também está fazendo parte dessa situação? Não faz sentido. Não tem lógica um negócio desse. E o quinto ponto que a gente pode tratar a respeito disso é a importância do discernimento. Ora, nem tudo que parece espiritual é de Deus. Nem tudo, irmão. Satanás ele introduziu uma série de situações para confundir as pessoas e assim espelhar aquilo que ele deseja no meio cristão. E as pessoas compraram essa ideia de tal forma que estão empregando nas igrejas para multidões, enganando a muitos. E esse processo de enganação advém justamente dos falsos profetas, dos falsos apóstolos. A palavra deve ser a base para avaliar qualquer manifestação, ou seja, a Bíblia. Se a Bíblia diz que aquilo é concernente a Deus, beleza. Mas se diz que não é, não faz sentido. Por exemplo, quando João e Pedro estavam na frente do Sinédrio, você acredita que eles ficaram rodopiando, falando essa língua estranha que o pessoal fala hoje, gritando, sei lá, falando uma série de coisas que a gente vê hoje nessas igrejas? Você acha que eles tiveram esse comportamento na frente do Sinédrio? Se tivesse tido isso, o Sinédrio tinha perguntado o que está acontecendo. Ele, não, eu fui batizado no Espírito e agora estou revelando aqui. Não aconteceu isso, irmão. Existia um respeito. Essas pessoas que detinham o Espírito Santo de Deus, elas tinham domínio na situação. É tanto que Pedro e João, eles não baixaram a cabeça para o Sinédrio. Eles explicaram as Escrituras de tal forma que o Sinédrio teve que soltar eles, convencido justamente pelas suas palavras, embora não quisesse fazer tal ato. Estevão, por exemplo, quando foi interpelado, o homem fez uma defesa maravilhosa a respeito daquilo que acreditava de Cristo. Ele não precisou falar sarabadá, barabadá, nem gritar coisas que não convinham naquele momento. Ele teve domínio próprio. O Espírito Santo se manifestou nele de tal forma que ele foi capaz de responder aqui claramente àqueles que ouviam. É necessário haver um esclarecimento da palavra de Deus e não uma conturbação. Não o contrário. As pessoas têm que sair dali entendendo o que foi proposto ali, o que foi falado ali. Por isso que tudo tem que ter uma ordem, uma lógica e um propósito. Se não tiver, não provém de Deus. E a análise bíblica sobre qualquer assunto que as pessoas defendem é o essencial para aprendermos de Deus. Sem ela, não existe base, não existe inspiração, não existe profetização da verdade, assim como é ensinado na Bíblia. Não existe. Porque ela é base de tudo isso. Paulo defendia essa tese, Jesus falou isso algumas vezes, e as pessoas estão confundindo a verdadeira mensagem de Deus com essa coisa aí que inventaram, que é recente, não é de antigo, é recente, e que agora está dominando os púlpitos das igrejas, as mídias sociais e as pessoas, infelizmente. Tenham cuidado e busquem mais a Deus. Amém.